O chão de mármore travertino reluzente refletia as luzes cuidadosamente posicionadas do Museu Nacional de Abu Dhabi, como um espelho polido, criando a ilusão de que Elaine Monteiro caminhava sobre água. Seus sapatos baixos de couro emitiam um som suave e discreto a cada passo, enquanto ela segurava com firmeza a prancheta repleta de anotações e fichas catalográficas. O ar-condicionado mantinha o ambiente em uma temperatura impecável, contrastando com o calor implacável de 42 graus que castigava o deserto lá fora. Elaine ainda não se acostumara completamente com aquele contraste brutal entre interior e exterior, entre o frescor artificial e o sol que parecia derreter a própria areia. Ela estava ali havia apenas 3 semanas. 3 semanas desde que deixara São Paulo. Sua família, seus amigos, sua pequena vida de tradutora freelancer que mal pagava as contas, para abraçar aquela oportunidade que surgira como um relâmpago em meio à escuridão financeira que a sufocava. A oferta viera através de uma antiga professora da faculdade, especialista em línguas semíticas, que conhecia alguém no Departamento Cultural dos Emirados Árabes. O salário era 3 vezes maior do que qualquer coisa que ela já havia sonhado ganhar. O contrato, de 2 anos. A função, catalogar e traduzir as descrições de uma coleção recém-adquirida de artefatos arqueológicos oriundos de escavações na Mesopotâmia, Pérsia e Península Arábica. Elaine aceitara antes mesmo de ler o contrato inteiro. Precisava daquilo. Precisava fugir. Fugir das dívidas. Fugir das lembranças. Fugir de um passado que insistia em bater à sua porta todas as noites, na forma de insônia e pesadelos. Ela não contara a ninguém o verdadeiro motivo de ter aceitado tão rápido. Nem a mãe, que chorou no aeroporto de Guarulhos. Nem a melhor amiga que a acusou de estar fugindo de algo. Talvez estivesse mesmo, mas agora não importava. Elaine estava ali, no epicentro de um dos museus mais imponentes do mundo árabe, tentando provar que merecia aquela chance. A coleção que lhe fora designada era composta por 237 peças, entre estatuetas de argila, fragmentos de cerâmica com inscrições cuneiformes, selos cilíndricos, pequenas joias de bronze e prata, e 3 estelas de pedra calcária que haviam sido transportadas com extremo cuidado desde um sítio arqueológico próximo à antiga Babilônia. Cada peça precisava ser catalogada em árabe, inglês e francês. Elaine dominava os 3 idiomas com fluência invejável, além do espanhol e de noções razoáveis de italiano. Mas o árabe era seu ponto forte. Ela estudara a língua por 5 anos, fascinada pela sonoridade, pela escrita, pela profundidade cultural que cada palavra carregava. Naquela manhã de quinta-feira, Elaine fora informada de que receberia uma visita ilustre. Não lhe disseram quem seria, apenas que deveria estar impecável, preparada para responder perguntas técnicas e, acima de tudo, manter a compostura. Ela vestira um conjunto sóbrio, calça preta de alfaiataria e blusa de mangas longas em tom bege claro, o cabelo castanho preso em um coque baixo. Nada chamativo, nada que pudesse ser interpretado como inadequado. Elaine aprendera rapidamente que nos Emirados, especialmente em ambientes formais, a discrição era não apenas esperada, mas exigida. Quando o diretor do museu, Dr. Faisal Al-Mansouri, entrou na sala de catalogação acompanhado de 4 homens vestidos com trajes tradicionais imaculados, Elaine sentiu o estômago apertar. Ela reconheceu de imediato a presença de poder que emanava do grupo. Não eram visitantes comuns. Havia algo na postura, no silêncio calculado, na forma como os seguranças ao fundo da sala se tornaram subitamente mais atentos, que indicava tratar-se de alguém extremamente importante. Doutor. Faisal fez um gesto discreto em direção a ela. Elaine aproximou-se segurando a prancheta contra o peito como se fosse um escudo. Senhorita Monteiro, gostaria de apresentá-la a Sua Excelência, Sheikh Khalid Al-Rashad, Ministro da Cultura e Patrimônio dos Emirados Árabes Unidos. O coração de Elaine disparou. Ela sabia quem era Khalid Al-Rashad. Todo mundo sabia. Ele era um dos membros mais influentes da família real, conhecido não apenas por sua posição política, mas por sua reputação de homem implacável, meticuloso e avesso a qualquer tipo de frivolidade. Havia matérias sobre ele em revistas internacionais,
sempre retratado como o rosto moderno e progressista dos Emirados, mas também como alguém que não tolerava incompetência ou desvios de conduta. Elaine inclinou a cabeça respeitosamente, as palavras em árabe fluindo de sua boca, antes que ela pudesse pensar demais. É uma honra recebê-lo, Sua Excelência. Khalid al-Rashad ergueu levemente o olhar, e foi só então que Elaine percebeu que ele a observava com uma intensidade silenciosa, que a fez sentir como se estivesse sendo avaliada até o último detalhe. Ele era alto, devia ter pouco mais de 1,80 m, ombros largos sob a candura branca impecável, o gutra fixado com um agal de fios negros e dourados. O rosto era anguloso, maxilar definido, barba curta e aparada com precisão, mas eram os olhos que mais chamavam atenção. Escuros, penetrantes, carregados de uma inteligência afiada e um controle absoluto sobre cada emoção. Ele não sorriu, não ofereceu nenhum gesto de cordialidade além de um breve aceno de cabeça. Quando falou, sua voz era grave, firme, sem qualquer traço de calor humano. Ouvi que a senhora é a responsável pela catalogação da nova coleção. Sim, Excelência. Elaine respondeu, tentando manter a voz firme. Estou trabalhando na tradução e identificação das peças desde minha chegada. Gostaria de ver o trabalho. Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de interesse polido. Elaine assentiu e conduziu o grupo até a área onde as peças estavam dispostas em longas mesas de vidro temperado, cada uma identificada provisoriamente com etiquetas manuscritas e códigos de catalogação. Ela explicou o processo, detalhou as origens de algumas peças, traduziu inscrições em voz alta, respondeu perguntas técnicas com precisão. Khalid ouvia tudo em silêncio, os olhos percorrendo cada objeto com atenção minuciosa. Em determinado momento, ele parou diante de uma estatueta de argila que representava uma divindade feminina, com as mãos estendidas em gesto de proteção. Inanna, ele murmurou, quase para si mesmo. Elaine piscou, surpresa. Exatamente. A deusa suméria do amor e da guerra. Essa peça data aproximadamente de 2100 anos a.C., encontrada em uma camada de escavação próxima a Ur. Khalid virou o rosto lentamente em direção a ela, e pela primeira vez, Elaine viu algo que poderia ser interpretado como interesse genuíno em seu olhar. A senhora conhece bem a mitologia mesopotâmica. Estudei por 2 anos durante minha pós-graduação em tradução de textos antigos. É uma área que sempre me fascinou. Ele não respondeu de imediato. Apenas continuou a observá-la, como se estivesse tentando decifrar algo oculto por trás das palavras dela. Elaine sentiu o peso daquele olhar e precisou fazer um esforço consciente para não desviar os olhos. Havia algo perturbador naquela atenção. Não era hostilidade, mas tampouco era aprovação. Era uma análise fria, calculada, como se ele estivesse medindo seu valor em uma balança invisível. A visita seguiu por mais 20 minutos. Khalid fez poucas perguntas adicionais, sempre diretas, sempre certeiras. Doutor. Faisal parecia aliviado com o desenrolar da situação, e Elaine começava a relaxar, acreditando que a inspeção estava chegando ao fim sem contratempos. Foi então que o celular dela vibrou no bolso da calça. Elaine congelou. Ela havia esquecido de colocar o aparelho no modo silencioso. A vibração se repetiu, insistente, alta o suficiente para ser ouvida no silêncio reverente da sala. Dr. Faisal lançou-lhe um olhar de reprovação velada. Khalid parou de andar e virou-se lentamente em direção a ela, a expressão impassível. Perdão, Excelência. Elaine murmurou, tirando o celular do bolso com a intenção de desligar a chamada sem sequer olhar para a tela. Mas antes que ela pudesse fazer isso, seus olhos capturaram o nome que piscava na tela. Não era um nome. Era um número desconhecido, mas o prefixo era de Abu Dhabi. E logo abaixo, uma mensagem em árabe começou a aparecer na tela. Ela leu as primeiras palavras e sentiu o sangue gelar nas veias. Eles já sabem. Elaine piscou, a respiração presa na garganta. Antes que pudesse processar completamente o que estava lendo, o telefone começou a tocar de novo. Desta vez, ela atendeu sem pensar, levando o aparelho ao ouvido com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz masculina, ofegante, apressada, falou em árabe coloquial rápido demais para que qualquer pessoa ao redor pudesse compreender completamente.
Elaine, escuta, você precisa sair daí. Eles descobriram. A remessa, as peças que você está catalogando, não vieram de onde disseram que vieram. Tem gente procurando você. Gente perigosa. Você não deveria ter aceito esse trabalho. Você não deveria estar aí. A voz era familiar. Dolorosamente familiar. Um fantasma do passado que Elaine julgava ter deixado para trás em São Paulo. Um nome que ela não pronunciava havia mais de um ano. Mateus. O que você está dizendo? Ela sussurrou em árabe. A voz quase inaudível. O coração disparado. Do que você está falando? Não fala nada para ninguém. Não confia em ninguém. Sai daí. Agora. E então, a ligação caiu. Elaine ficou paralisada. O telefone ainda colado ao ouvido. O rosto pálido, os olhos arregalados fixos em algum ponto indefinido à sua frente. O mundo ao redor pareceu desacelerar, como se cada segundo se estendesse em uma eternidade de silêncio opressivo. Ela estava ciente de que todos a observavam. Dr. Faisal, os acompanhantes de Khalid, os seguranças ao fundo da sala, e Khalid, principalmente Khalid, cujo olhar agora estava cravado nela com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse sendo atravessada por uma lâmina invisível. Senhorita Monteiro, a voz dele cortou o silêncio como um chicote, grave, controlada, mas carregada de autoridade incontestável. Quem era? Elaine piscou tentando reunir os fragmentos de sua compostura despedaçada. Ela abaixou o telefone lentamente, as mãos ainda tremendo. Desculpe, Excelência. Foi um engano. Não pareceu um engano, Khalid retrucou, dando um passo em direção a ela. A proximidade súbita fez Elaine recuar instintivamente, mas ela se forçou a permanecer imóvel. A senhora ficou pálida. Suas mãos estão tremendo. E respondeu em árabe. Quem era? Elaine abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que ela poderia dizer? Que recebera uma ligação de alguém que deveria estar fora de sua vida? Que esse alguém a avisara sobre algo relacionado às peças que ela estava catalogando? Que ela mesma não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia um medo visceral se alastrando por cada célula de seu corpo? Dr. Faisal interveio, tentando amenizar a situação. Tenho certeza de que foi apenas um mal-entendido, Excelência. Senhorita Monteiro é uma profissional exemplar. Talvez uma ligação de sua família no Brasil. Não. Khalid o interrompeu sem tirar os olhos de Elaine. Não foi do Brasil. O número era local, e a mensagem que ela recebeu antes de atender estava em árabe. Ele inclinou a cabeça levemente, os olhos estreitando-se. Eu vi. Elaine sentiu a garganta fechar. Ele vira. Claro que vira. Khalid al-Rashad não era o tipo de homem que deixava nada passar despercebido. Excelência, Ela começou, mas a voz falhou. Acompanhe-me, Khalid disse, a ordem cortante e inegociável. Ele virou-se e começou a caminhar em direção à saída da sala de catalogação, sem olhar para trás para verificar se ela obedeceria, porque ele sabia que ela obedeceria. Não havia escolha. Elaine olhou para Dr. Faisal, que parecia tão perdido quanto ela, e então seguiu Khalid. Seus passos ecoavam no corredor de mármore, abafados apenas pelo som dos batimentos acelerados de seu próprio coração. Eles atravessaram 2 corredores, passaram por mais 2 portões de segurança, até chegarem a uma sala privativa com vista para o Golfo Pérsico. A luz do sol entrava pelas janelas amplas, criando reflexos dourados sobre o mar azul turquesa ao longe. Khalid dispensou os acompanhantes com um gesto breve, e a porta se fechou atrás de Elaine, com um clique suave que soou, para ela, como a tranca de uma prisão. Ele permaneceu de costas por alguns segundos, as mãos cruzadas atrás do corpo, olhando para o horizonte. Quando finalmente se virou, a expressão dele era ilegível. Vou perguntar apenas uma vez, senhorita Monteiro, e espero que a senhora tenha a sensatez de me responder com a verdade. Quem ligou para a senhora? E o que essa pessoa quis dizer com eles já sabem. Elaine apertou as mãos uma contra a outra, sentindo as palmas úmidas de suor frio. Ela não podia contar a verdade. Não podia revelar que Mateus, seu ex-noivo, um homem que ela descobrira estar envolvido em atividades ilegais apenas semanas antes de se casar com ele, de alguma forma sabia onde ela estava e o que ela estava fazendo. Não podia admitir que ela mesma não entendia completamente o que estava acontecendo.
mas que sentia, com uma certeza gélida, que havia algo profundamente errado. Eu não sei, ela sussurrou. E era verdade. Eu realmente não sei. Khalid deu 2 passos em direção a ela, a postura rígida, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fazia querer desaparecer. Não minta para mim. Eu não estou mentindo, Elaine exclamou, a voz saindo mais alta do que pretendia, carregada de desespero. Eu não sei o que está acontecendo. A pessoa que ligou, eu conheço, ou conhecia, mas faz mais de 1 ano que não tenho contato. Ele não deveria saber onde eu estou. Ele não deveria ter esse número. Ele... Khalid repetiu, a voz baixa quase perigosa. Quem é ele? Elaine fechou os olhos, lutando contra a onda de pânico que ameaçava engolfá-la. Alguém do meu passado. Alguém de quem eu fugi. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Quando Elaine finalmente abriu os olhos, viu que Khalid a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia frieza, sim, mas também algo mais. Algo que parecia desconfiança misturada com uma centelha de preocupação. E o que ele quis dizer sobre as peças que a senhora está catalogando? Khalid perguntou, a voz controlada, mas afiada. Eu não sei. Elaine repetiu, a voz quebrando. Ele disse que as peças não vieram de onde disseram que vieram. Que tem gente me procurando, gente perigosa. Mas eu não entendo. Eu só aceitei esse trabalho porque precisava. Eu não sabia de nada. Eu juro. Khalid ficou em silêncio por um longo momento, os olhos estudando cada traço do rosto dela, cada gesto, cada tremor. E então, ele deu um passo para trás, pegou o telefone que estava sobre a mesa de vidro e discou um número. Falou em árabe, rápido, autoritário, uma sequência de ordens que Elaine não conseguiu acompanhar completamente, mas que incluíam palavras como investigação, segurança e não deixem sair. Quando ele desligou, virou-se novamente para ela. A partir deste momento, senhorita Monteiro, a senhora está sob proteção do meu gabinete. Não sairá deste complexo sem autorização expressa. Não falará com ninguém sobre essa ligação. E cooperará integralmente com a investigação que será aberta sobre a procedência das peças que chegaram ao museu. Elaine arregalou os olhos. Excelência, eu não fiz nada de errado. Eu não disse que fez. Khalid a interrompeu, a voz firme. Mas alguém acredita que a senhora está envolvida em algo. E até descobrirmos o que, a senhora ficará onde eu possa garantir que nada acontecerá com a senhora. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Ou por causa da senhora. As palavras caíram sobre Elaine como um balde de água gelada. Ela estava sendo confinada. Protegida ou aprisionada, ela não sabia ao certo. Talvez ambos. Antes que pudesse protestar, Khalid acenou para os seguranças que aguardavam do lado de fora. Escoltem a senhorita Monteiro ao Palácio Al-Rashad. Disponibilizem uma suíte na ala oeste. E certifiquem-se de que ela não saia sem minha autorização. Excelência, por favor. Elaine tentou, a voz trêmula. Eu preciso do meu apartamento, minhas coisas. Tudo será providenciado. Khalid disse, sem um pingo de emoção. A senhora ficará confortável, mas ficará segura e sob vigilância. E então, ele se virou e saiu da sala, deixando Elaine sozinha com 2 seguranças que a encaravam com expressões neutras, aguardando que ela os seguisse. Ela olhou para a porta por onde Khalid desaparecera, sentindo uma mistura caótica de medo, raiva, confusão e algo mais, algo que ela não conseguia nomear, mas que a perturbava profundamente. Porque pela primeira vez desde que chegara aos Emirados, Elaine Monteiro percebeu que talvez tivesse fugido de um perigo em São Paulo, apenas para cair em outro ainda maior em Abu Dhabi. E o homem que agora decidira trancar a porta de sua liberdade era o mesmo que, por algum motivo inexplicável, parecia determinado a protegê-la, ou a usá-la. Ela ainda não sabia qual das 2 opções era mais assustadora. Elaine foi conduzida até um veículo blindado com vidros escuros, o interior revestido em couro bege claro e madeira polida. O ar-condicionado expelia um perfume suave de oud âmbar, uma fragrância que ela começara a associar com os Emirados, mas que agora parecia opressiva, quase sufocante. Os seguranças não disseram uma palavra durante todo o trajeto.
Apenas a escoltaram, um de cada lado, como se ela fosse uma prisioneira de alto valor. Talvez fosse. A viagem durou cerca de 20 minutos, atravessando avenidas largas e impecavelmente limpas, margeadas por palmeiras e edifícios de vidro que refletiam o céu azul intenso. Elaine observava tudo pela janela, tentando processar o que estava acontecendo, mas sua mente era um turbilhão de pensamentos desconexos. Mateus, a ligação, as peças do museu, a ordem de Khalid. Não a deixem sair. As palavras ecoavam em sua cabeça, carregadas de um peso que ela não conseguia ignorar. O Palácio Al-Rashad erguia-se no horizonte como uma fortaleza moderna, uma estrutura imponente que mesclava a arquitetura tradicional árabe com linhas contemporâneas. Muros altos de pedra calcária clara cercavam o complexo, intercalados por portões de ferro forjado com detalhes em ouro. Jardins meticulosamente cuidados se estendiam ao redor do palácio, fontes de mármore jorrando água cristalina, palmeiras e jasmins perfumando o ar. Era um mundo à parte, isolado do caos urbano de Abu Dhabi, um santuário de poder e riqueza. O carro passou pelo portão principal após uma verificação rigorosa de segurança e estacionou em frente a uma entrada lateral. Elaine foi conduzida através de corredores amplos, decorados com tapeçarias persas antigas, lustres de cristal murano e obras de arte que ela reconheceu como peças de valor inestimável. Tudo no palácio exalava opulência, mas também controle. Cada detalhe era calculado, cada objeto posicionado com precisão milimétrica. Era como entrar na mente de Khalid Al-Rashad, Elaine pensou. Organizada, impecável, impenetrável. A suíte que lhe foi destinada ficava na ala oeste, como Khalid dissera. Era um espaço generoso, com um quarto principal decorado em tons de branco e dourado, uma cama king size com lençóis de linho egípcio, uma sala de estar com sofás de veludo azul marinho e uma varanda com vista para os jardins internos do palácio. Havia também um closet espaçoso e um banheiro revestido em mármore calacata, com uma banheira funda e chuveiro de efeito cascata. Tudo perfeito, tudo luxuoso, tudo absolutamente prisional. Elaine deixou a bolsa sobre a cama e caminhou até a varanda. As portas de vidro deslizaram silenciosamente e ela foi recebida pelo calor seco do deserto, amenizado pela brisa que vinha dos jardins irrigados. Lá embaixo, jardineiros trabalhavam silenciosamente, aparando rosas brancas e ajustando os sistemas de irrigação automatizados. Tudo tão controlado, tão perfeito, tão irreal. Ela se sentou em uma cadeira de vime e apoiou o rosto nas mãos, tentando respirar fundo, tentando pensar com clareza. Mateus. Por que Mateus ligara? Como ele sabia onde ela estava? E mais importante, o que ele quis dizer sobre as peças do museu? Elaine repassou mentalmente tudo o que sabia sobre a coleção. As peças haviam sido adquiridas através de uma empresa de leilões internacionais com sede em Genebra, especializada em antiguidades do Oriente Médio. A documentação parecia impecável. Certificados de autenticidade, registros de escavação, autorizações de exportação, tudo em ordem. Ou pelo menos parecia estar. Mas e se não estivesse? E se Mateus estivesse certo? E se aquelas peças fossem resultado de tráfico ilegal, e ela, sem saber, estivesse no centro de uma operação criminosa internacional? O pensamento a fez estremecer. Ela se lembrou de como descobrira a verdadeira natureza de Mateus 1 ano atrás. Eles estavam noivos, planejando o casamento quando ela encontrara, por acaso, e-mails no laptop dele que revelavam seu envolvimento com contrabando de artefatos arqueológicos. Mateus trabalhava como consultor para empresas de importação, mas, na verdade, era um intermediário entre saqueadores de sítios arqueológicos no Oriente Médio e colecionadores privados na Europa e América do Sul. Quando Elaine o confrontou, ele tentou minimizar, dizendo que era apenas um trabalho, que todos faziam isso, que não havia vítimas. Mas Elaine viu as vítimas. Viu as fotos de sítios destruídos, de peças arrancadas de seus contextos históricos, de um patrimônio cultural sendo dizimado por ganância. Ela terminara o noivado na mesma noite, bloqueara Mateus de todos os contatos, mudara de número, e quando a oportunidade de ir para Abu Dhabi surgiu, ela a abraçou não apenas pelo dinheiro, mas pela distância.
pela chance de recomeçar longe de tudo e de todos. Mas Mateus a encontrara. E agora, de alguma forma, ela estava envolvida exatamente no tipo de situação da qual tentara fugir. Uma batida suave na porta a arrancou de seus pensamentos. Elaine levantou-se rapidamente e abriu. Uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme discreto de governanta, sorriu gentilmente. Boa tarde, senhorita Monteiro. Meu nome é Amina. Estarei cuidando de suas necessidades durante sua estadia. Trouxe suas pertences do apartamento, conforme sua excelência ordenou. Elaine piscou, surpresa. Minhas coisas? Já? Sim, senhorita. Foram buscadas e trazidas há cerca de 1 hora. Amina entrou empurrando um carrinho com 2 malas que Elaine reconheceu como suas. Também trouxe roupas adicionais caso precise. Se houver algo mais que deseje, basta solicitar. Elaine assentiu lentamente, ainda processando a eficiência assustadora com que tudo estava sendo feito. Obrigada, Amina. A governanta fez uma reverência leve e se retirou, deixando Elaine novamente sozinha. Ela abriu uma das malas e encontrou suas roupas dobradas com cuidado. Seus livros, seu laptop, tudo exatamente como ela deixara. Mas havia algo perturbador na ideia de que estranhos haviam entrado em seu apartamento, recolhido suas coisas, revirado sua vida, tudo por ordem de Khalid. Ela pegou o laptop e o abriu, conectando-se à rede Wi-Fi do palácio que, surpreendentemente, estava disponível sem senha. Ou talvez não fosse surpresa. Talvez Khalid quisesse que ela tivesse acesso. Talvez quisesse monitorar tudo o que ela fizesse. Elaine abriu o navegador e procurou por notícias recentes sobre tráfico de antiguidades. Encontrou dezenas de artigos, relatórios da Interpol, investigações de órgãos internacionais. O comércio ilegal de artefatos arqueológicos movimentava bilhões de dólares anualmente, alimentado por conflitos no Oriente Médio, corrupção e uma demanda insaciável de colecionadores privados. Países como Síria, Iraque, Irã e Afeganistão eram alvos constantes de saqueadores que aproveitavam a instabilidade política para roubar tesouros milenares. Ela clicou em um relatório recente da Unesco sobre peças roubadas que haviam sido rastreadas até leilões na Europa. Uma foto chamou sua atenção. Era uma estatueta de argila semelhante à que ela vira no museu naquela manhã. A legenda dizia: peça roubada de um sítio arqueológico próximo a Ur, Iraque, em 2019. Paradeiro desconhecido. O coração de Elaine acelerou. Ela abriu outra aba e procurou pela empresa de leilões que fornecera as peças ao museu. Beaumont & Lacroix, Genebra. A página oficial era impecável, cheia de depoimentos de clientes satisfeitos, certificações de autenticidade, selos de aprovação de órgãos internacionais. Mas quando ela procurou mais fundo, em fóruns especializados e relatórios de investigação, encontrou menções a suspeitas de lavagem de artefatos ilegais através de documentação falsificada. Elaine recostou-se na cadeira, a respiração pesada. Se aquelas peças eram realmente ilegais e ela estava catalogando-as, ela poderia ser vista como cúmplice, ou pior, como bode expiatório. Ela precisava falar com alguém, precisava entender o que estava acontecendo. Mas com quem? Khalid deixara claro que ela estava sob vigilância. Dr. Faisal provavelmente não tinha autonomia para ajudá-la. E Mateus era a última pessoa em quem ela podia confiar. O telefone dela vibrou sobre a mesa. Elaine pegou-o com mãos trêmulas. Era uma mensagem de um número desconhecido. Outro, diferente do anterior. Você não deveria ter aceitado esse trabalho. Agora eles vão usá-la. Cuidado com quem confia. Elaine sentiu o sangue gelar. Quem estava enviando essas mensagens? Mateus? Outra pessoa? E o que significava "eles vão usá-la"? Antes que pudesse responder ou bloquear o número, outra mensagem chegou. Khalid al-Rashad não é quem você pensa que é. Elaine arregalou os olhos, o coração disparado. O que isso significava? Khalid estava envolvido? Era ele quem estava por trás das peças ilegais? Ou estava sendo manipulado também? Ela jogou o telefone sobre a cama como se ele estivesse em chamas e levantou-se, caminhando de um lado para o outro da suíte. Precisava pensar. Precisava ter certeza de que não estava sendo paranoica.
Mas como poderia confiar em alguém quando tudo ao seu redor parecia uma teia de mentiras? A porta da suíte se abriu de repente, sem aviso. Elaine girou, assustada, e viu Khalid al-Rashad entrando, seguido por um homem mais jovem, vestido com um terno cinza impecável que carregava uma pasta de couro. Khalid parou no centro da sala, os olhos encontrando os dela com aquela intensidade perturbadora que já se tornara familiar. Senhorita Monteiro, este é Ibrahim Al-Fahim, chefe de segurança do meu gabinete. Ele conduzirá a investigação sobre a ligação que a senhora recebeu e sobre a procedência das peças do museu. Ibrahim acenou brevemente, profissional e distante. Elaine apenas assentiu, tentando parecer calma, mas, por dentro, estava em pânico total. Khalid continuou, a voz firme. Preciso que a senhora me diga tudo o que sabe sobre a pessoa que ligou. Nome completo, última vez que teve contato, natureza do relacionamento. Tudo. Elaine respirou fundo. Não havia escapatória. O nome dele é Matheus Henrique Correia. Nós éramos noivos. Terminamos há pouco mais de um ano, quando descobri que ele estava envolvido em contrabando de artefatos arqueológicos. Khalid trocou um olhar breve com Ibrahim, que começou a anotar tudo em um tablet. Continue. Ele trabalhava como consultor de importação, mas na verdade era um intermediário entre saqueadores e colecionadores privados. Eu terminei o noivado quando descobri. Bloqueei todos os contatos. Mudei de número. Achei que nunca mais ouviria falar dele. E hoje ele liga avisando sobre as peças do museu. Khalid completou, a voz baixa, mas carregada de significado. Isso não é coincidência, senhorita Monteiro. Eu sei. Elaine sussurrou. Eu sei que não é, mas eu juro que não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia que as peças poderiam ser ilegais. Eu só aceitei o trabalho porque precisava. Khalid deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Eu acredito na senhora. As palavras a pegaram de surpresa. Elaine piscou confusa. Acredita? Por enquanto, Khalid acrescentou, a voz voltando àquela frieza controlada. Mas isso não significa que a senhora está livre de suspeitas. Significa apenas que estou disposto a considerar que a senhora pode ser vítima, e não criminosa. A diferença ficará clara nos próximos dias. Ele fez um sinal para Ibrahim, que se aproximou. Vamos rastrear esse Matheus Correia. Verificar conexões dele com a empresa de leilões e com qualquer rede de tráfico ativa na região. Também iniciaremos uma auditoria completa da documentação das peças. Ibrahim assentiu. Já iniciei os procedimentos, Excelência. Teremos respostas em 48 horas. Khalid virou-se novamente para Elaine. Até lá, a senhora permanecerá aqui. Não tentará contato com ninguém. Não responderá mensagens ou ligações sem minha autorização. Entendido? Elaine quis protestar. Quis dizer que não era uma prisioneira, que tinha direitos. Mas olhando para Khalid, para a determinação fria em seus olhos, ela percebeu que qualquer argumento seria inútil. Ele já decidira. E quando Khalid al-Rashad decidia algo, o mundo se curvava. Entendido, ela murmurou. Khalid acenou brevemente e se virou para sair, mas parou na porta, voltando o rosto ligeiramente em direção a ela. Senhorita Monteiro, se a senhora está dizendo a verdade, eu a protegerei. Mas se estiver mentindo... Ele fez uma pausa, deixando a ameaça pairar no ar como uma lâmina suspensa. Descobrirei, e não haverá misericórdia. E então ele saiu, deixando Elaine sozinha mais uma vez. O coração martelando, as mãos suadas, a mente girando em círculos desesperados. Ela olhou para o telefone sobre a cama, lembrando-se das mensagens. Khalid al-Rashad não é quem você pensa que é. Será que ela acabara de se colocar nas mãos de alguém tão perigoso quanto aqueles de quem estava fugindo? As 48 horas seguintes foram as mais longas da vida de Elaine Monteiro. Confinada naquela suíte luxuosa que mais parecia uma gaiola dourada, ela oscilava entre momentos de pânico absoluto e tentativas desesperadas de manter a sanidade. A mina vinha 3 vezes ao dia trazer refeições impecáveis que Elaine mal conseguia tocar. O estômago embrulhado demais para aceitar comida. Ela passava horas na varanda, observando os jardins lá embaixo, vendo os seguranças circulando em patrulhas regulares, sentindo o peso da vigilância constante sobre seus ombros. Khalid não voltara a aparecer, nem Ibrahim. Ninguém lhe dava informações.
Ninguém lhe dizia o que estava acontecendo. O silêncio era uma tortura em si mesmo, deixando a imaginação de Elaine correr solta por cenários cada vez mais sombrios. E se eles a culpassem? E se encontrassem alguma evidência forjada ligando-a ao esquema? E se Mateus a tivesse armado desde o início, sabendo que ela aceitaria o trabalho em Abu Dhabi? Na segunda noite, Elaine estava deitada na cama, incapaz de dormir, quando ouviu passos no corredor. Ela se levantou de um salto, o coração disparado, e viu a maçaneta girar lentamente. A porta se abriu, e Khalid entrou, sozinho desta vez. Ele vestia roupas casuais, uma candura mais simples, sem os acessórios formais. Havia algo diferente em sua postura. Ele parecia cansado, a linha dos ombros ligeiramente curvada, os olhos marcados por sombras escuras que indicavam falta de sono. Excelência, Elaine murmurou, tentando esconder o tremor na voz. Khalid fechou a porta atrás de si e caminhou até a janela, ficando de costas para ela por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase reflexiva. Encontramos Mateus Correia. Elaine sentiu as pernas fraquejarem. Onde? Dubai. Ele estava tentando embarcar em um voo para Istambul usando um passaporte falso. Nossas equipes de segurança o interceptaram no aeroporto. Khalid virou-se lentamente. E pela primeira vez, Elaine viu algo próximo à compaixão em seus olhos. Ele falou, bastante. O que ele disse? Elaine sussurrou, mal conseguindo respirar. Khalid deu alguns passos em direção a ela. Que a senhora foi usada. Que a contratação da senhora para o museu não foi acidental. Foi orquestrada. Elaine sentiu o mundo girar. O quê? A empresa de leilões que forneceu as peças ao Museu Beaumont-en-Lacroix faz parte de uma rede internacional de lavagem de artefatos roubados. Eles operam através de documentação falsificada, subornos e, em alguns casos, inserindo pessoas específicas em posições-chave para evitar questionamentos. A senhora foi uma dessas pessoas. Não. Elaine balançou a cabeça, recuando. Não, isso não faz sentido. Eu fui indicada por uma professora. Foi uma oportunidade legítima. A professora que a indicou foi abordada por um intermediário que se passou por recrutador do Departamento Cultural dos Emirados. Ela não sabia que estava sendo manipulada, mas o objetivo era colocar alguém no museu que não fizesse perguntas. Alguém que precisasse tanto do emprego que não arriscaria perdê-lo. Alguém como a senhora. As palavras caíram sobre Elaine como um martelo. Ela se sentou na beira da cama, as pernas sem forças para sustentá-la. Então eu fui escolhida porque era vulnerável. Sim, Khalid disse, a voz gentil pela primeira vez desde que ela o conhecera. Mas a senhora não fez nada de errado. A senhora foi vítima, senhorita Monteiro. E agora eles estão tentando usá-la como bode expiatório. Elaine ergueu o rosto, os olhos marejados. Por quê? Por que eu? Porque se a operação fosse descoberta, precisariam de alguém para culpar. Alguém estrangeiro, sem conexões locais, fácil de incriminar. A senhora seria a perfeita criminosa descartável. Khalid fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Mas eu não vou permitir que isso aconteça. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Elaine. Lágrimas de alívio, de raiva, de exaustão. Mateus, ele sabia disso tudo? Ele era parte da rede, um dos intermediários. Quando percebeu que a operação estava prestes a ser exposta, entrou em pânico e tentou avisá-la. Não por bondade, mas porque temia que a senhora falasse demais e o incriminasse no processo. Elaine cobriu o rosto com as mãos, soluçando baixinho. Ela fora usada, manipulada, transformada em peça de um jogo que nem sabia que estava jogando. Tudo o que ela acreditara ser uma chance de recomeço era uma armadilha cuidadosamente montada. Khalid aproximou-se e, hesitante, sentou-se ao lado dela na cama. Ele não a tocou. Manteve uma distância respeitosa, mas sua presença ali tão próxima era estranhamente reconfortante. Senhorita Monteiro, olhe para mim. Elaine abaixou as mãos lentamente, encarando-o através das lágrimas. Khalid tinha uma expressão séria, mas não fria. Havia algo de humano naquele olhar, algo que ela não esperava encontrar. A senhora não vai pagar por crimes que não cometeu. Eu darei minha palavra. Vamos desmantelar essa rede. Todos os envolvidos serão processados. E a senhora será inocentada publicamente. Farei questão disso. Por quê?
Elaine perguntou a voz rouca. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Eu sou ninguém. Apenas uma tradutora estrangeira que foi idiota o suficiente para cair em uma armadilha. Khalid ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando falou, sua voz era baixa, quase confessional. Porque quando vi o rosto da senhora naquela sala, quando vi o medo em seus olhos, eu soube que estava diante de alguém que não tinha culpa. E porque ele hesitou, algo raro para alguém tão controlado. Porque eu também já fui usado, manipulado, colocado em situações onde não tinha controle. Eu sei como é, e não desejo isso a ninguém. Elaine piscou. Surpresa. Era a primeira vez que Khalid revelava algo pessoal. A primeira vez que ele parecia humano, vulnerável, real. Além disso, Khalid continuou voltando àquele tom firme e autoritário. A senhora é importante para a investigação. Seu testemunho, suas traduções, seu conhecimento das peças. Precisamos da senhora para construir um caso sólido contra todos os envolvidos. E para isso preciso que a senhora confie em mim. Elaine limpou as lágrimas com as costas da mão. E se eu não conseguir confiar? Então teremos um problema, Khalid disse, mas havia um leve traço de humor em sua voz. Porque a partir de agora passaremos muito tempo juntos. Nos dias que se seguiram, Elaine descobriu que Khalid não estava brincando. Ela foi transferida de volta ao museu, mas sob um esquema de segurança rigoroso. 2 guardas a acompanhavam o tempo todo. Khalid aparecia pessoalmente todos os dias, às vezes pela manhã, às vezes à tarde, sempre acompanhado de Ibrahim e de uma equipe de investigadores forenses especializados em crimes contra patrimônio cultural. Eles revisaram cada peça da coleção. Elaine traduziu cada inscrição, cada certificado, comparando-os com bancos de dados internacionais de artefatos roubados. Das 237 peças, 63 foram identificadas como tendo procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal. Algumas haviam sido roubadas de museus durante a guerra no Iraque. Outras, saqueadas de sítios arqueológicos não protegidos na Síria. Havia até peças provenientes do Afeganistão, arrancadas de monastérios budistas destruídos pelo Talibã. Cada descoberta era um soco no estômago de Elaine. Ela segurava aquelas peças com as próprias mãos, catalogava-as, admirava-as, sem saber que cada uma carregava uma história de violência e perda cultural. Khalid, por sua vez, revelou-se um investigador meticuloso. Ele não apenas supervisionava, mas participava ativamente. Fazia perguntas, conectava pontos, exigia respostas. E quanto mais tempo Elaine passava ao lado dele, mais percebia que havia camadas naquele homem. Ele não era apenas o sheik frio e autoritário que aparentava ser. Havia paixão nele, paixão pela justiça, pelo patrimônio cultural de seu povo, pela verdade. Certa tarde, enquanto examinavam uma estela de pedra com inscrições cuneiformes, Khalid perguntou: "A senhora sempre quis trabalhar com antiguidades?" Elaine ergueu os olhos, surpresa pela pergunta pessoal. Desde criança. Meu pai me levava a museus todo fim de semana. Ele dizia que cada objeto antigo era uma janela para um mundo perdido. Eu acreditava nisso. Ainda acredito. Khalid assentiu lentamente. Meu avô dizia algo semelhante. Ele era arqueólogo. Passou a vida tentando proteger o patrimônio árabe. Morreu tentando impedir o saque de um sítio durante a Primeira Guerra do Golfo. Ele fez uma pausa, o olhar distante. Eu tinha 8 anos, mas nunca esqueci o que ele me disse antes de partir naquela última viagem. Khalid, nossa história não está apenas em livros. Está na terra, nas pedras, nos objetos que nossos ancestrais tocaram. Proteger isso é proteger quem somos. Elaine sentiu um aperto no peito. É por isso que o senhor se importa tanto com isso. É por isso que não vou deixar que criminosos destruam o que meu avô deu a vida para proteger. Khalid virou-se para ela, os olhos intensos. E é por isso que não vou deixar que usem a senhora como bode expiatório. A senhora ama essas peças tanto quanto eu. Isso é visível. Elaine sentiu o rosto esquentar. Havia algo na forma como Khalid a olhava. Algo que ia além de profissionalismo ou respeito. Algo que a fazia sentir vista. Realmente vista. Não como uma vítima. Não como uma ferramenta. Mas como uma pessoa. A investigação avançou rapidamente.
Com as informações fornecidas por Mateus e os dados coletados por Ibrahim, eles rastrearam a rede até seus líderes. Beaumont-en-Lacroix era, de fato, uma fachada. Por trás dela, operava um sindicato internacional com conexões em 6 países, envolvendo políticos corruptos, diretores de museus subornados e traficantes de alto nível. Khalid coordenou uma operação conjunta com a Interpol, o FBI e autoridades europeias. Em uma ação simultânea realizada em Genebra, Paris, Nova York e Dubai, 23 pessoas foram presas. Entre elas, os donos da Beaumont-en-Lacroix, 3 diretores de leilões e 5 intermediários, incluindo Mateus. A notícia explodiu na mídia internacional. Emirados Árabes lideram maior operação contra tráfico de antiguidades da década, diziam as manchetes. Khalid foi elogiado por líderes mundiais. O museu recebeu reconhecimento por sua transparência e cooperação. E Elaine, para sua surpresa, foi publicamente inocentada e até elogiada por sua contribuição essencial para desmantelar a rede. Mas o preço disso foi alto. Durante as semanas de investigação, Elaine e Khalid passaram incontáveis horas juntos. Longas noites no escritório dele, revisando documentos. Conversas durante jantares rápidos quando ambos estavam exaustos demais para manter as máscaras de formalidade. Momentos em que ele se aproximava para apontar algo em um relatório, e ela sentia o perfume de oud que emanava dele. Momentos em que ela ria de algum comentário seco que ele fazia, e via a expressão dele suavizar, quase sorrindo. Havia algo crescendo entre eles, algo que nenhum dos dois ousava nomear, até a noite em que tudo mudou. Era 2 da manhã. A investigação estava oficialmente encerrada. Os criminosos, presos. As peças ilegais, devolvidas aos países de origem. Elaine estava de volta à sua suíte no palácio, arrumando suas coisas para finalmente voltar ao seu apartamento. Ela estava livre. Livre para recomeçar. Livre para seguir em frente. Mas quando pegou o passaporte e viu a passagem de retorno ao Brasil que comprara semanas atrás, antes de tudo acontecer, Elaine percebeu que não queria ir embora. Não queria deixar Abu Dhabi. Não queria deixar o museu. Não queria deixar ele. A porta da suíte se abriu sem aviso. Khalid entrou, ainda vestido com o traje formal que usara durante a coletiva de imprensa mais cedo. Ele parecia exausto, mas também inquieto, como se tivesse algo pesado no peito. Excelência, Elaine começou, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Pare de me chamar assim, por favor. Elaine piscou confusa. Como devo chamá-lo então? Khalid. Apenas Khalid. Houve um silêncio denso. Elaine não sabia o que dizer. Khalid caminhou até a janela, olhando para os jardins banhados pela luz do luar. Quando falou, sua voz estava mais baixa, carregada de algo que ela não conseguiu identificar. Quando eu dei a ordem para que não a deixassem sair, naquele dia no museu, eu disse a mim mesmo que era por segurança, que era meu dever protegê-la, que era parte da investigação. Ele fez uma pausa, os ombros tensionando, mas a verdade é que eu não queria que a senhora saísse, e não era só por segurança. Elaine sentiu o coração disparar. Khalid. Ele virou-se para ela, e pela primeira vez Elaine viu algo cru e vulnerável em seus olhos. Eu passei a vida inteira mantendo distância, controlando cada emoção, nunca permitindo que ninguém se aproximasse. Porque é isso que me ensinaram. Porque é isso que se espera de mim. Mas então a senhora apareceu, com aquele olhar assustado tentando ser forte, e eu não consegui manter distância. Elaine deu um passo em direção a ele, as pernas trêmulas. Eu também não quis, não consegui. A senhora deveria ir embora, Khalid disse, mas não havia convicção em sua voz. Voltar para o Brasil, recomeçar longe de tudo isso, de mim. E se eu não quiser? Elaine sussurrou, agora a apenas 1 metro dele. Khalid fechou os olhos como se estivesse travando uma batalha interna. Elaine, eu sei quem você é. Ela o interrompeu, finalmente usando o nome dele sem formalidades. Sei que você é poderoso. Sei que tem obrigações. Sei que vive em um mundo diferente do meu. Mas eu também sei que quando você olha para mim é como se eu fosse a única pessoa no mundo. E isso não pode ser só minha imaginação. Khalid abriu os olhos, e havia algo feroz naquele olhar,
Sem avisar, ele eliminou a distância entre eles, segurando o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de sua expressão. Não é imaginação. Nunca foi. E então ele a beijou. Foi um beijo desesperado, como se ele tivesse segurado aquilo por tempo demais e finalmente cedido. Elaine sentiu as pernas fraquejarem, mas ele a segurou, puxando-a para mais perto, como se temesse que ela desaparecesse. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, os corações acelerados, o mundo ao redor esquecido. Fique, Khalid sussurrou contra a testa dela. Não porque eu ordenei, não porque preciso de você para a investigação, mas porque eu não sei como deixar você ir. Elaine sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Eu quero ficar. Eu escolho ficar. E assim ela ficou. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Elaine voltou ao trabalho no museu, agora como chefe do departamento de catalogação. Uma promoção que veio acompanhada de reconhecimento internacional. As peças legais da coleção foram exibidas em uma exposição aclamada. E Elaine foi convidada para dar palestras sobre a importância da preservação do patrimônio cultural. Mas o mais importante foi o que aconteceu fora do museu. Khalid e Elaine mantiveram o relacionamento discreto no início, conscientes das complicações que uma relação pública traria. Mas aos poucos, ele começou a levá-la a eventos, apresentou-a à família, deixou claro para todos que ela não era apenas uma funcionária, mas alguém importante para ele. Houve resistência, é claro. Membros conservadores do Conselho Real questionaram a escolha dele. Disseram que ele deveria se casar com alguém de sua própria cultura, alguém da realeza. Mas Khalid, com a mesma determinação implacável que usava para tudo, respondeu que escolheria sua própria vida. E escolheu Elaine. Um ano depois, em uma cerimônia privada realizada nos jardins do Palácio Al-Rashad, Khalid e Elaine se casaram. Foi uma celebração que misturou tradições árabes e brasileiras, uma fusão de dois mundos que, contra todas as probabilidades, se encontraram e se encaixaram perfeitamente. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas do deserto, Khalid sussurrou no ouvido dela. Sabe, quando eu disse não a deixem sair, eu sabia que estava perdido. Elaine riu, apoiando a cabeça no ombro dele. E quando eu decidi ficar, eu sabia que tinha encontrado o meu lugar. Ele a puxou mais perto, os olhos brilhando com um amor que não precisava mais ser escondido. Seu lugar é aqui. Sempre foi. Desde o momento em que você entrou naquele museu e me olhou como se eu fosse apenas um homem, e não um título. Porque é isso que você é, Elaine disse, erguendo o rosto para olhá-lo. Um homem bom, que protegeu uma estranha quando poderia tê-la descartado. Que lutou pela verdade quando teria sido mais fácil encobrir. Que escolheu o amor quando todos disseram que era imprudente. Khalid beijou-a novamente. E naquele beijo havia promessa. Promessa de dias difíceis, mas enfrentados juntos. Promessa de diferenças culturais, mas superadas com respeito. Promessa de um amor que nascera nas circunstâncias mais improváveis, mas que se provara mais forte do que qualquer obstáculo. E enquanto o luar banhava os jardins e a música suave ecoava pelo palácio, Elaine Monteiro finalmente entendeu que às vezes, fugir não é a resposta. Às vezes a vida te leva exatamente para onde você precisa estar, mesmo que o caminho seja assustador, mesmo que pareça impossível, porque no final o que importa não é como você chegou lá, mas com quem você escolheu ficar. E ela escolhera Khalid, e Khalid escolhera ela. E juntos construíram uma história que ninguém poderia ter previsto, mas que foi perfeitamente deles. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo.